Perfeito, boa noite a todos vocês, boa noite, professor Giovanni, boa noite a todos os nossos tutores presenciais, tutores EADs e, principalmente, boa noite a todos vocês. Hoje são 23/9, essa é uma aula de revisão para a nossa primeira avaliação, denominada A1. Eu sou a professora Giane Castro, que estou aqui com vocês com muito carinho, entendendo a relevância dessa disciplina para a nossa vida pessoal, profissional, para uma disciplina pensada aí como uma possibilidade aí de atuação profissional diferenciada, uma atuação na docência, uma atuação aí como líder aí do trabalho em que você, porventura, irá desenvolver. Então, essas habilidades que nós estamos aqui desenvolvendo na disciplina, ela permite, sim, uma atuação profissional como docente, mas não é só um docente na educação formal que a gente fala, né? Na educação dentro de escolas ou de universidades. Então, essa disciplina, ela prepara-nos para a docência em qualquer espaço que a gente for atuar. E aí eu inicio, professor Giovanni, esse nosso encontro só fazendo alguns poucos comentários aí que eu acompanhei diretamente, né? Alguns alunos aí se manifestando em relação à disciplina, e uma das perguntas que eu fiquei muito feliz, né? As perguntas que foram feitas aí ao longo do semestre foram várias, e você vai se identificar quando eu falar, né? Vai se perceber quando eu mencionar muitas perguntas em relação à atuação profissional como docente, né? Então, as perguntas foram, então, depois dessa disciplina, eu posso atuar como docente? E aí, a gente fala que essa disciplina, ela tem a proposta aí de, como eu falei, nos preparar para a docência. Só que a docência do ensino superior, ela tem outras implicações, né? Então, a docência do ensino superior, ela exige que nós tenhamos aí uma pós-graduação, que a título de especialização, ou até, em algumas instituições, um mestrado e doutorado. E aí, a gente poderia pensar, então ela não me serve para nada nesse primeiro momento, porque eu não vou atuar já diretamente no ensino superior. Não, ela instiga você a, se percebendo nessa possibilidade de atuação profissional como docente, que vocês possam estar aí pensando já na pós-graduação de vocês, pensando já no mestrado, pensando no doutorado, tá? E se não for pela via da formação acadêmica para atuar no ensino superior, que nós pensemos na possibilidade que essa disciplina nos dá em relação aí à docência em qualquer espaço que nós venhamos a estar atuando, tá? Então, algumas observações. Percebi que a disciplina parece estar alinhada às teorias críticas da educação. Gente, eu fiquei, com o coração palpitando, isso mesmo. Então, a proposta dessa disciplina é de uma docência baseada aí numa perspectiva crítica, baseado numa perspectiva democrática, baseada aí na educação pelo afeto. E é isso tudo que a gente tem cultivado aqui com vocês, né? Sabendo da importância de cada um, da individualidade de cada um, sabendo que vocês têm aí diferentes realidades. Então, essa disciplina, ela foi pensada aqui para nós mesmos, para a disciplina no curso de gestão pública como uma possibilidade de atuação profissional, tá? Então, eu fiquei muito feliz com os comentários, com as dúvidas, com as perguntas, com as interações, e com isso eu peço aí o professor Giovanni para que faça aí a projeção, né, do que nós temos preparado aí para o nosso encontro de hoje. Então, novamente reforçando, nós vemos aí ao longo do semestre estudando as possibilidades aí da docência no ensino superior, né? Então, a gente percorreu aí vários temas
já de início, mas iniciando aí mais uma perspectiva histórica, né, de como que as universidades surgiram, quais foram os primeiros cursos, né, como é esse tipo de educação. Então, nós passamos aí por vários momentos, e isso vai se intensificar na A2, tá? Então, a gente vai amadurecer aí esses conhecimentos em relação aos processos didáticos, e isso, pessoal, é o que diferencia, por exemplo, a nossa disciplina, inclusive de uma pós-graduação, futuramente, que vocês venham a fazer e que tenham a intencionalidade da docência. Por exemplo, eu pretendo atuar no curso de gestão pública, né? Ser professor do ensino superior de gestão pública. Então, eu vou fazer uma especialização, assim que terminar, eu vou fazer uma especialização em gestão pública, como a que nós temos aqui na Unitins. Isso já me habilita a dar aula? Em termos de título, já te habilitaria a dar aula. Mas a gente, para além do título, que é a nossa garantia de poder atuar no ensino superior, eu tenho que me posicionar nesse espaço. Eu tenho que ter conhecimento sobre a minha disciplina, a disciplina que eu vou ministrar, mas eu tenho que ter toda essa formação para a docência, sabendo como que acontece como que acontece o aprendizado, por exemplo, de adultos, que é diferente, por exemplo, do aprendizado de crianças, né? Sabendo que eu tenho que ter toda uma preparação para vir para a sala de aula, que eu tenho que selecionar os conteúdos, que eu tenho que selecionar a metodologia, que eu tenho que pensar num processo de avaliação que ela não seja simplesmente classificatória, que é separar as pessoas que teoricamente aprendem das pessoas que não conseguiram aprender, que não é isso, né? Então, eu tenho que pensar todos esses aspectos quando eu vou atuar no ensino superior. Então, esse profissional, ele é diferenciado. Então, é isso que nós queremos aqui de vocês. Então, queremos tanto que, caso vocês optem pela docência, que vocês sejam excelentes profissionais, que vocês sejam profissionais humanos, que vocês se preocupem com os seus alunos e com o aprendizado dele, que possa reconhecer todos os conhecimentos, o desenvolvimento do seu aluno e que possa investir na educação dos seus alunos, né? Que você possa ter esse pensamento quando vocês forem atuar, tudo bem? E aí, novamente, eu reforço, não é só na educação formal, não é só lá atuar no ensino médio, atuar no ensino superior. Qualquer espaço que exigir uma atuação docente, que exigir um processo de formação, nós teremos essas habilidades com essa disciplina. Tudo bem? Então, novamente, é a revisão da A1, eu sou a professora Jeane, pode passar, professor Giovanni, vamos aí tentar aí perceber que modelos de questões, pessoal, nós iremos encontrar na nossa avaliação. Tá? Então, a gente selecionou aqui algumas questões que elas serão muito parecidas no momento da avaliação de vocês. O meu objetivo, o objetivo aqui dessa disciplina não é classificar, não é separar quem sabe de quem não sabe, separar quem aprende de quem não aprende, não. Todos nós aprendemos, todos nós nos desenvolvemos, e conhecer o modelo de questões, ele sinaliza para que nós possamos fazer uma autoavaliação, que já é um processo de avaliação, de saber, nossa, esse conteúdo aí eu sei, mas eu preciso dar uma olhada melhor lá naquele conteúdo, no capítulo 1, e dar uma olhada lá, porque se cair alguma coisa nesse sentido, eu vou conseguir aí me sair bem nessa questão. Então, assim, não vai ser surpresa, vocês não vão ser pegos de surpresa, porque o nosso objetivo em nenhum momento é fazer pegadinhas, igual concursos públicos, mas é saber como eu me desenvolvi,
como é que eu estava quando eu cheguei na disciplina e a quantidade de coisas que eu aprendi. Então, vamos lá. A primeira questão, ela fala: leia o trecho a seguir, extraído do texto sobre abordagem libertadora para responder à questão 1. E aí, Isso, muito bem. Então, Paulo Freire, que é um dos nossos autores de cabeceira, né, na docência, na didática, na formação aí numa perspectiva crítica, numa perspectiva libertadora, que permite que as pessoas possam pensar a educação como uma possibilidade de transformar a nossa sociedade e de transformar a vida das pessoas. Então, ele traz aqui, questão número 1. Nesse fragmento, Paulo Freire, em o livro A Pedagogia da Autonomia, ele apresenta que o grande educador brasileiro, né, que é Paulo Freire, propõe compreender as dinâmicas das relações formativas, que essa dinâmica ela é fundamental para a prática docente. E aí, nós colocamos aqui um conectivo, né? Então, essa primeira parte da questão, ela é validada pela segunda. Então, ele fala, vou novamente ler de forma integral. Nesse fragmento, Paulo Freire, grande educador brasileiro, propõe compreender as dinâmicas das relações formativas. Ela é fundamental para a prática docente, porque a interação do educador, a intenção do educador é enfatizar que o ato de ensinar no processo pedagógico, ele resulta em aprendizados mútuos para os que ensinam e para os que aprendem, de modo que o professor aprende ao ensinar e que aprende também, e quem aprende também ensina. Aí, esse modelo de questão, ele está perguntando, a primeira parte do fragmento, ela se completa com a segunda parte do fragmento? Professor Giovanni, passe para a segunda. E aí, a gente vai dar uma olhada. A respeito dessas afirmativas, assinale a opção correta. A primeira parte do fragmento, ela é verdadeira? A segunda parte do fragmento, ela é verdadeira? Aí vocês vão identificar qual é a alternativa que sinaliza para a assertiva correta. Então, nós temos aí, a A fala que as asserções 1, que é aquele primeiro fragmento, e 2 são proposições verdadeiras, porque não basta que as duas sejam verdadeiras, tá? Mas aí ele fala, e a segunda é uma justificativa da primeira. A segunda parte justifica a primeira? As duas são verdadeiras? É dessa forma que vocês têm que pensar essa questão, certo? A letra B, as asserções 1 e 2 são proposições verdadeiras, mas a segunda não é uma justificativa da primeira. E a letra B, a asserção 1 é uma proposição verdadeira e a segunda é uma proposição falsa. A letra D, a asserção 1 é uma proposição falsa e a asserção 2 é uma proposição verdadeira e a E, as asserções 1 e 2 são proposições falsas. Professora, a senhora acabou de falar que não queria nenhuma pergunta com pegadinha, que não queria dificultar a nossa vida, e a senhora vem aí com uma pergunta, com uma questão como essa, né? Ela exige aí, né, da gente, não só saber se é verdadeiro, se é falso, mas ela exige de nós, que nós pensemos se a primeira parte é verdadeira ou é falsa, se a segunda parte é verdadeira ou falsa, e se uma complementa a outra. Tudo bem? Então, vamos lá, professor? O pessoal já sinalizaram aí. Eu quero um print. Professora, aqui estão todos em dia, né? Será que vocês estão certos? Será. 160 pessoas na sala. Espero que todos aí estejam conosco. Vamos lá, professor? Tirar aí a dúvida do pessoal. Meu Deus, olha aí, eu sabia.
Por que esse modelo de questões, pessoal? Porque em várias situações que a gente ainda vai passar aí pela vida, a gente vai encontrar questões como essa, que não basta só saber se algo é verdadeiro ou falso, mas a gente tem que fazer aí pensar aí essa conexão aí entre duas possibilidades para a gente poder sinalizar qual é a alternativa correta. Muito bem, fico muito feliz, tá? Que vocês já estejam conseguindo fazer aí essas interações. Então, a questão 2 também é uma questão que a gente vai ter algo próximo a isso. Então, no contexto atual do ensino superior, os educadores enfrentam diversas exigências que moldam suas práticas e contribuem para a qualidade do ensino. Com clareza e coerência, aponte pelo menos duas dessas exigências. Então, nós falamos lá, né? Nós falamos em vários momentos aí que não são só flores, aí o ato da docência, né? Que nós temos aí várias situações que nos colocam aí no momento de reflexão sobre essa prática docente, tá? Então, pessoal, essa questão, nós teremos uma questão que ela vai ser dissertativa, tá? Então, não vai ser uma resposta pronta, assim, vocês não precisam se preocupar numa questão, numa resposta muito formal, não. Pelo próprio conhecimento que vocês adquiriram ao longo do processo, se posicionem, né? O exercício da docência, ela vai exigir aí alguns posicionamentos, algumas situações que nos exigirão aí uma reflexão. Então, aí são possíveis respostas, tá? Então, a gente pode pensar aqui que a adaptação às novas tecnologias educacionais, capacidade de utilizar plataformas digitais, recursos interativos e métodos de ensino online para promover uma aprendizagem eficaz e engajadora, né? Então, vocês podem ter percebido aí que vários professores utilizaram-se de várias formas para prender a atenção de vocês, né? Nós temos aí o nosso projeto integrador, que é uma possibilidade de interação, e esse projeto tem muitos desafios, né? Mas a gente está aí tentando fazer com que o ensino aconteça, tá? Então, uma outra possibilidade de situação que leva à reflexão é a questão da inovação pedagógica, né? Então, implementação de métodos de ensino ativos, como aprendizagem baseada em problemas, né? Então, por exemplo, a gente, quando estiver em sala de aula, vocês devem ter experimentado isso, alguns professores, ao invés de trazer, por exemplo, já a teoria, eles iniciam aí como uma realidade de vocês. Qual é o problema que... Vamos trabalhar a disciplina, por exemplo, de políticas públicas. Vamos pensar uma política que existe lá no nosso município, ver como é que ela funciona, como é que acontece, e aí, a partir dessa reflexão, a gente ir lá recorrer à teoria, né? Então, a política pública, ela tem várias fases, a fase da elaboração, da implementação, do acompanhamento. Então, aí, depois de uma reflexão prática, a gente trabalhar aí os aspectos teóricos, né? Então, são possibilidades. O uso de tecnologias de gamificação para melhorar o aprendizado é outra situação que é um desafio para a maioria dos professores. É lógico que nós melhoramos muito com a pandemia, né? Nós tivemos que aprender à força, né, gente? A utilizar as tecnologias, mas isso trouxe um crescimento em termos de tecnologia que nós avançamos, gente, séculos de avanço nas tecnologias. Então, as nossas aulas, elas não precisam ser mais... como diria aí alguns professores, cuspe e giz, né? A gente pode se utilizar de várias tecnologias para melhorar aí esse nosso momento de sala de aula. Então, uma outra possibilidade aí de resposta é a promoção da diversidade e inclusão,
né? Adoção de práticas inclusivas que atendam às necessidades de uma diversidade de alunos, respeitando diferentes culturas, habilidades, competências, gênero, raça, idade, estrutura corporal, né? Então, assim, são vários aspectos que a gente precisa considerar aí de inovação aí na educação. Então, só para vocês perceberem, nós teremos uma questão que ela é dissertativa, a gente vai fazer uma proposição para vocês e vocês vão se posicionar de forma tranquila, tá? Sabendo que nós iremos ali colocar uma resposta baseada no que nós estudamos. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Alguma dúvida, pessoal? Tá tudo certo? Beleza, isso mesmo. Eu espero que todos respondam, né? É para tentar responder, é para se posicionar. Lembra aqui, olha, as reflexões aqui, ó, de alguns alunos. Eu percebi que essa disciplina é uma disciplina que desenvolve pensamento crítico. O que é o pensamento crítico? É a gente poder falar daquilo que a gente aprendeu, daquilo que a gente não aprendeu, né? Olha, professor, eu não consigo me posicionar nessa situação, né? Mas em outra eu consigo, e é assim mesmo, a gente vai se desenvolvendo, tudo bem? Vamos para a próxima, professor Giovanni. Então, um outro modelo, né? A autoavaliação, que é o que nós estamos aqui nesse momento, é um momento de autoavaliação, viu, pessoal? É o momento que eu vou ver, me colocar em frente a questões que vão cair na avaliação e falar, olha, eu assisti aquele vídeo muito rápido e assisti faz muito tempo e eu preciso rever os vídeos. Eu só respondi a atividade, mas ela não é suficiente para mim, não. Eu vou ler o material da apostila, porque para eu conseguir responder, eu vou ter que novamente me reportar ao material que foi disponibilizado lá, tá? E eu sou muito inteligente porque eu prefiro estudar agora, eu preciso gastar um tempinho indo lá, fazendo atividades que tem na apostila, lendo material, porque eu já vou passar pela 1, já vou tirar a nota máxima, depois passar pela 2 e também, ó, finalizou. Então, a terceira questão. Só pegando seu gancho aí, professora, só salientar aqui que os alunos ainda que não fizeram as atividades, né, que o faça, que na próxima terça-feira é a nossa avaliação e no dia da avaliação nós vamos fechar as atividades. Então, quem respondeu, beleza, quem não respondeu vai ficar sem nota. E essas notas são 4 pontos, com esse que nós estamos aqui dando esses, são 5 pontos. Isso é fundamental, é muito importante, né? Para você conseguir a aprovação no final do semestre, né? Perfeito, professor Giovanni. Olha, gente, eu amo a educação à distância, de verdade. Eu me identifico demais com a educação online, sabe? Porque o modelo que a gente adota aqui é uma educação formativa, é uma educação que a gente vai ali, ó, no processo. Percebam que essa avaliação, do jeito que a gente faz, colocando atividades, sendo pontuada, significa que a gente vai estar aí olhando para o seu processo. O processo de aprendizagem, ele acontece, sabe, ao longo aí dos encontros. Então, perceba que as atividades valem 40% da nossa nota. Então, lá no dia da avaliação, vai ser, se eu ganhei esses 40%, significa que eu li a apostila, significa que eu assisti o vídeo, significa que eu já ganhei 40%. E se eu ganhei esses 40%, a possibilidade de conseguir os 60% por ter passado pelos 40% é de 100%. E olha que eu não sou aí da área, né? Na verdade, apesar de ter a formação, né, em matemática, a gente ser inteligente no momento de fazer escolhas, tá? Então, faça a escolha de fazer as atividades, não deixa lá só para
para os 6 pontos da avaliação no dia, não. Fica muito injusto, né, para a gente ser avaliado em um único momento. É muito mais importante que nós sejamos avaliados ali no processo. Tudo bem? Vamos lá para outra questão, a terceira. A autoavaliação, ela desempenha um papel fundamental na prática educacional, especialmente no contexto de gestão pública. Neste sentido, a reflexão crítica sobre as práticas pedagógicas podem levar às melhorias significativas no ensino superior. Nesse contexto... Matemática, Jeane. Que tal? Analise as seguintes afirmações. Vamos lá para as alternativas? E aí, Raimundo, quer encarar aí o curso de matemática também? Vou começar, vou querer. Muito bem, isso mesmo. A gente vai aí, faz uma graduação, depois faz outra, e a gente está sempre em processo, né? Então, vamos lá para as alternativas, pessoal. Porque ali vem uma informação prévia no início da questão, e aqui nós vamos analisar cada uma das alternativas, né? E aí, em cada uma, você vai verificar se ela é verdadeira ou falsa. E uma dica para vocês. Sempre que a gente for avaliar uma questão como essa, além dos itens, né, 1, 2 e 3, para saber se cada uma delas é verdadeira, a cada vírgula, pessoal, você vai colocando assim, ó, um tiquezinho. Até aqui a questão está certa, ou a questão aqui já está errada, né? E aí a gente vai olhando ela até o final, tá? E só coloque se essa alternativa, se esse item aqui, ó, se esse fragmento ele é verdadeiro ou falso, depois de você ler todo ele. Vou ler com vocês. A autoavaliação é uma ferramenta importante na prática educacional, pois permite que os professores identifiquem seus pontos fortes e fracos em seus métodos de ensino. É isso mesmo, pessoal? A avaliação, a autoavaliação é só por parte dos alunos ou é por parte dos professores também? Só os alunos que recebem nota ou os professores também precisam avaliar suas práticas educativas? Tá? Então, ao final, vocês colocam aí o que vocês acham. A outra, a autoavaliação é uma prática que deve ser desenvolvida exclusivamente de forma coletiva? O que vocês acham? A autoavaliação é só no momento da coletividade que a gente deve ser avaliado? Ou eu preciso ser avaliado individualmente também? Então, pensem aí nessa alternativa. A terceira. Além de contribuir para uma educação superior de maior qualidade e relevância, a prática reflexiva, mediante a autoavaliação, promove o desenvolvimento profissional dos educandos? Gente, essa questão aqui é uma questão linda demais, é lógico, né? Vou até me posicionar aqui, né? Então, sim, a autoavaliação, ela exige uma prática reflexiva, ela promove mudanças, né? Então, a quarta, no curso de gestão pública, a prática reflexiva da autoavaliação não se limita à avaliação dos resultados imediatos, mas também envolve uma análise mais profunda das experiências vividas no processo educacional. É tudo aquilo que a gente falou até agora, né? Vamos fazer aí as atividades e vamos ler o nosso material, porque é um momento de autoavaliação, e vamos fazer a avaliação e vamos nos posicionar aqui nesse momento, e é isso mesmo. Qual é a alternativa, pessoal? D? Vamos lá, professor, tire aí a dúvida do pessoal. Muito bem, né? Isso mesmo. Ficou muito claro, né, que a autoavaliação ela é uma avaliação por parte do aluno, por parte do professor. Professor, só volta um pouquinho. Só volta um pouquinho. No começo, sim. Obrigada. Conseguiram? Não, só um instante. Tudo vai ficar gravado, tá? E esse slide aqui também vai ficar para vocês, tá bom? Tá bom. Vai ficar lá disponível. Isso mesmo. Então, novamente, a autoavaliação, ela serve para os professores, serve para os alunos, ela não é só no momento da coletividade, eu preciso me autoavaliar. Nesse momento aqui desse nosso encontro, é importante que vocês exerçam uma autoavaliação.
né? Para que vocês possam ir para o material de vocês e estudarem mais um pouco, tá bom? Então, todo mundo colocou a D, mas eu tinha colocado a A, né? Então, é o momento de se autoavaliar e dar uma olhadinha aí no conteúdo que nós preparamos para vocês. Vamos lá, professor Giovanni? Acho que nós temos mais uma ou era a última? Mais uma. Ao longo da história, a Igreja Católica desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento do ensino superior, especialmente durante a Idade Média. As universidades medievais, muitas das quais foram fundadas pela Igreja, tornaram-se centros de ensino e pesquisa, preservando e transmitindo o conhecimento da época. Com base nos conhecimentos sobre o papel da Igreja Católica no ensino superior, avalie as informações a seguir. E aí eu vou me explicar por quê. Pode passar, professor Giovanni. Por que é importante estudar sobre a história das universidades? Porque durante muito tempo, o ensino superior ele ficou restrito a uma pequena parcela da população. E foi a Igreja Católica que possibilitou aí essa expansão. Mas é importante também, quando a gente vai conhecer sobre a história do ensino superior, saber que a Igreja Católica teve essa contribuição, é saber também que foi a Igreja Católica que contribuiu aí para uma educação tradicional, né? Era aquela educação que classificava, era aquela educação que colocava o professor como centro, né, do processo. Então, muitas vezes, a relação professor-aluno era que o professor sabia e que o aluno não sabia, e que quando o professor ensinava, alguns alunos aprendiam, outros não aprendiam, né? É lógico que ter esse momento do espaço do professor de ensinar, ele é uma parte importante da educação, né? Porque nós nos preparamos mais, né? Nós tivemos aí um processo educacional que nos permitiu conhecer um pouquinho mais sobre um determinado assunto, e é com base nesse conhecimento que nós atuamos aí no exercício da docência, formando novos profissionais, novos seres humanos, novas pessoas, tudo bem? Mas pensar aí o ensino superior é pensar aí na Igreja Católica, tá bom? Então, vamos lá. O item 1, vamos verificar aí quais são os itens que são corretos. A Igreja Católica foi responsável pela criação das primeiras universidades na Europa, como a Universidade de Bolonha e a Universidade de Paris, promovendo o estudo de disciplinas como teologia, filosofia, direito e artes. Lá naquele capítulo lá que nós estudamos sobre a história da educação superior, falava algo parecido com isso? Não, professora, eu não lembro. Eu não sei se as disciplinas, se os cursos eram só de teologia. Eu lembro que tinha direito, mas eu não lembro de filosofia, eu não lembro de artes. Vamos lá dar uma olhadinha? Tá? Então, é esse exercício que eu quero que vocês façam. O item 2. Durante a Idade Média, a educação nas universidades estava profundamente ligada à doutrina religiosa, com o latim sendo uma língua oficial do ensino e comunicação. Tá certo, pessoal? O terceiro item. A influência da Igreja Católica no ensino superior diminuiu significativamente após a Reforma Protestante, sendo completamente eliminada durante o Renascimento, quando as universidades se tornaram exclusivamente seculares. O que vocês acham, gente?
é meio um contrassenso, né? Se a gente fala que lá em cima, né, no primeiro item, a gente fala que a Igreja Católica teve um papel fundamental aí na formação do ensino superior, que foi ela que desbravou. Como é que em um momento posterior ela foi totalmente eliminada? De forma nenhuma, né? Então aí, fazendo uma leitura rápida do conteúdo, a gente já consegue se posicionar, e eu posso até não me lembrar ali quais eram as primeiras universidades, mas saber que a Igreja Católica não diminuiu o seu poder e não foi eliminada é algo que a gente já elimina, né? Vamos lá, professor Giovanni, ver aí qual é a resposta. C. Eita, esse povo tá bom demais. Isso mesmo, gente. Professor Giovanni, era a última, não era? Isso, professora, era a última. Então, pessoal, vamos parar a projeção aí e vamos ficar aqui tete a tete. Pessoal, o modelo de questão tem algo que vocês gostariam de esclarecer, tirar alguma dúvida? Tem alguma questão que está fora do material? Tem alguma questão aí que eu preciso rever o conteúdo? O que vocês acham? Esse momento é um momento de autoavaliação. Depois a gente vai ter um momento de avaliação, mas esse é um momento de autoavaliação. O que vocês acham? Eu estou pronta? Eu estou pronta para, na próxima semana, responder aí a questões parecidas com essa? Não, professora, eu consegui acertar uma, não consegui acertar as outras, ou consegui, das 4, consegui acertar apenas 3. Tem um conteúdo ali que eu me lembro de grande parte, mas é muito interessante que eu reveja algo. Então, esse é o momento, tá, gente? Para quem esteve presente aqui, 158, mas nós já chegamos a 162 pessoas, tá? Na nossa sala de aula. E para quem esteve presente nesse momento de autoavaliação, porque é um momento de avaliação também. Quem esteve aqui com a gente, quem quis estar aqui compartilhando desse momento não só de verificar aí que tipo de questão que irá cair na prova, mas de estar aqui com os colegas, de estar nesse espírito assim de irmandade, de saber que a gente está junto, que a gente está caminhando juntos, que a gente não vai largar a mão do outro. Quem esteve aqui recebe o quê, professor? Giovanni? Um ponto, professor. Um ponto é muita coisa, viu? Ponto é ponto demais. Menino, pensa. É muito ponto, gente. É na média? Na média. E esse pessoal, será que esse pessoal vai precisar desse ponto? Professor, eu acho que não, viu? O povo tá inteligente, levou uma, ó. Não nem tutubiou. Tudo certinho, ó. Todo mundo, né, alinhado. Eu tô achando... Será que é interessante reelaborar a prova e colocar umas questões mais difíceis, professor Giovanni? Professora, vamos deixar como está aí, para pegar o ritmo aí, tudo certinho, ó. Muito bem, pessoal. Olha, um forte abraço para vocês. Deem uma revisada, façam umas atividades, né? É para vocês, é um momento de investimento em vocês, tá? De Professora, investimento só uma coisa aqui, só lhe interrompendo aqui, com licença. Só lembrando que nessa avaliação vai ter um método diferente de vocês responderem, né? Vai ter um cartão resposta já para acostumar vocês já com o ENAD. Então, tem um cartão resposta, vocês vão fazer as respostas em cima desse cartão, beleza? Vocês já fizeram o processo seletivo, né? Ingressaram aqui, então fizeram o processo seletivo. Por que a gente está fazendo isso? Porque ao longo da nossa formação, tudo quanto é concurso, processo seletivo, ele tem essa metodologia, né? Então, a gente marca na prova e depois transcreve as nossas respostas para um gabarito, tá? É assim que vocês irão fazer, tudo bem? Então, vou parar aqui, vou parar a gravação aqui, viu, professora? Enquanto você vai conversando aqui no grupo. Tá ótimo.
Tudo bem?